eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar com você mais uma vez para continuarmos na reflexão da palavra do Senhor. Nós estamos meditando no texto de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e quero ler com você novamente uma parte desse texto que nós já começamos a refletir, e quero continuar com você então nessa reflexão. O texto nos diz assim, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios na sua segunda epístola, capítulo 12, versículo 7 em diante. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quero repetir essa frase. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que fale conosco por sua palavra, nesse momento de reflexão, de meditação na palavra do Senhor. Oremos. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na palavra. Clamamos, fala conosco, Senhor, visita o nosso coração. Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está acompanhando essa mensagem, essa reflexão nesse momento. Visita cada coração, Senhor. Traga sobre nós a Tua palavra, o Teu renovo de vida, de graça, de esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos celebrando o Dia Mundial de Ação de Graças. Foi nesses dias e na nossa igreja nós estamos de uma forma muito especial celebrando nesse domingo. Separamos este domingo para agradecer, para reconhecer a graça, a bondade de Deus. Eu quero destacar aqui a gratidão por essa revelação, pela revelação desse texto tremendo que teve assim um significado tão rico na vida do apóstolo Paulo e que tem um sentido, um desafio, uma chamada para a nossa existência. O apóstolo Paulo está falando aos Coríntios nessa carta, justamente ele plantou essa igreja, nós já vimos isso, ele plantou com muita dificuldades essa igreja, ele discipulou os irmãos. Corinto era uma região muito próspera, muito rica, mas uma cidade muito pagã. Uma região de um paganismo, de um mundanismo, de um secularismo extremo. E alguns aspectos, então, permaneceram ali no processo da necessidade do discipulado na vida daqueles irmãos. Na primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver uma série de problemas que Paulo tenta tratar ainda com aquela igreja, com aqueles irmãos. E nessa carta, ele está aqui, dentre outros aspectos, confrontando os irmãos em amor, porque eles estavam questionando a própria autoridade apostólica de Paulo, né? O seu chamado, a sua vocação, a sua autoridade apostólica. E interessante porque ele, para defender um pouco o seu apostolado, ele conta a história de um homem que ele teria conhecido, que teve até o terceiro céu e que no espírito ou fora do espírito teve revelações de Deus que não puderam ser registradas. Mas quando ele fala desse nível de intimidade com Deus, as revelações, o poder de Deus que se manifestou na vida dele, a gente pensa que ele está sendo assim, humano, soberbo, orgulhoso, para defender o seu apostolado.
Mas ele, na verdade, ele conta, não é, como é que Deus, ao mesmo tempo, visitou a vida de Paulo, permitindo que um espinho na carne viesse no físico dele, no corpo dele, e ele chama isso então de espinho na carne, que ele chamou de um enviado de Satanás para o esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações. E ele ora, clama ao Senhor, e Deus diz: não vou te curar, Paulo, porque a minha graça te basta, porque a minha graça te basta. E aí ele reconhece que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o poder de Cristo se manifesta na nossa vida por meio da nossa fragilidade, não precisa do nosso orgulho, da nossa soberba. Então Paulo defende o seu apostolado numa perspectiva totalmente diferente do que pudéssemos imaginar, de qualquer perspectiva humana, mesmo na perspectiva religiosa, né, em que muitos, para mostrar o seu poder religioso, têm que às vezes mudar a voz, ou tem que dizer o que está fazendo por aí, em nome do Senhor, por sua própria força, ou por achar que tem em si algo, uma justiça própria, um poder próprio, ou religioso, ou político, ou qualquer que seja. Paulo fala do seu apostolado, da autoridade do seu apostolado, a partir da sua fraqueza, mas do poder de Cristo, que se manifestava assim na vida dele, do poder de Cristo que operava, que usando a vida de Paulo, abençoou, transformou, impactou a vida de muitas pessoas. E é sobre isso que nesta oportunidade eu quero destacar, nesta breve mensagem com você. O poder de Cristo que se manifesta na nossa fraqueza. Quando ele diz aqui, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, versículo 8, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, para que sobre mim repouse, manifeste, haja em minha vida o poder de Cristo. Então quero conversar um pouco com você, trazer essa palavra de revelação bíblica para o nosso coração. O poder que se manifesta na fraqueza é o poder de Cristo, é o poder de Deus, é o poder do amor, é o poder da esperança, é o poder de amar. Por isso, primeiramente, então, eu quero destacar aqui, olhando para esse texto, nós aprendemos, queridos, que o poder que se manifesta na fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa própria incapacidade, mas por meio da bondade de Deus na nossa vida, é a energia da vida que vem do trono da graça. O poder de Cristo na nossa vida é a energia da vida que vem do trono da graça. Não depende de nós. Não depende da maneira de falar, não depende das manipulações políticas, não depende da expectativa da manifestação ou do controle ou da manipulação do sagrado. Esse poder é o poder da graça. É o poder que se manifesta pela bondade de Deus, não por méritos, não por condições humanas. Repito, não por condições ou tentativas de se manipular o sagrado. É a energia da vida que vem do trono da graça de Deus, que vem por meio de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, pelo sangue derramado, pela vida dedicada de Cristo por nós. Esse é o mistério do cristianismo, queridos. Não depende da nossa força, não depende de poder político, não depende de soberba, de orgulho humano, não depende de justiça própria, não depende de manipulação religiosa. A graça, a minha graça te basta. O poder de Cristo se manifesta na nossa fraqueza. Um outro aspecto que podemos compreender desse texto e da revelação das Escrituras, do segredo da vida cristã, é que o poder que se manifesta na fraqueza
É a energia que nos capacita a amar, que nos capacita a perdoar, que nos capacita a sermos pessoas agradecidas. O poder de Cristo se manifesta na nossa fraqueza. Deixa eu ser honesto com você, querido. Esse texto é uma revelação. Revelação do mistério da vida cristã, de uma das chaves do mistério da vida cristã, da sabedoria da vida cristã, desta maravilha que é viver a verdadeira vida cristã, que não depende da soberba humana, não depende, queridos, não depende de quantidade de dinheiro, não depende de quantidade de influência política. Se nós pais entendêssemos o quanto nossos filhos precisam do nosso amor, da nossa atenção, nosso cônjuge precisa do nosso carinho, da nossa atenção. As coisas mais caras, mais sublimes, mais poderosas não dependem de dinheiro, não depende de estrutura política, estruturas humanas. Quantos filhos são traumatizados, não porque o pai deixou de dar um grande presente material, financeiro, mas porque deixou de dar atenção, porque deixou de amar, porque deixou de perdoar, porque deixou de expressar o amor de Deus na vida dos seus filhos. O poder de Cristo se manifesta na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Quando você ama a sua família, quando você dá atenção, quando você dá carinho, quando você dá o próprio coração, quando você dá a sua própria vida. O que seu filho precisa não é do seu dinheiro. É claro que o seu trabalho, o seu suor traz o pão para sua casa, traz a possibilidade de dar a formação, então, acadêmica do seu filho. Mas o que ele mais precisa é do seu amor. O que seu filho mais precisa é da sua atenção. O que seu cônjuge precisa mais é de você, de sua atenção, de sua expressão verdadeira de amor, de perdoar e de juntos sermos pessoas agradecidas. Então, mencionando hoje esse tempo que temos registrado para agradecer, o poder de Cristo, a energia da vida de Cristo em nós, nos capacita a sermos pessoas agradecidas, mesmo quando estamos fracos. Podemos agradecer, dizer, Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pela vida, mesmo no meio dessa pandemia, perdas, lutas. Obrigado, Senhor. O Senhor continua sendo Deus e o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua cuidando de nós, curando nossas feridas, trazendo o consolo, o conforto. Por isso queremos agradecer. Queremos agradecer, ter humildade, ter singeleza de coração e agradecer. E por último, queridos, o poder de Cristo que se manifesta na nossa vida, esta chave, essa revelação do mistério da vida cristã, é a energia da vida que renova nossa esperança, nossa fé e nossa capacidade de produzir e frutificar para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai continuar conversando com os irmãos aí de Corinto e vai dizer como que Deus, justamente, não por Paulo, por soberba, por manipulações humanas, estruturas políticas, mas por sua vida frágil, Deus se manifestou, pessoas foram curadas. Paulo pregou e multidões se converteram, pessoas foram curadas, houve ressurreição física no ministério de Paulo, e pessoas foram amadas, e pessoas foram abençoadas, e famílias foram impactadas, pessoas foram transformadas, pessoas voltaram a viver, acreditar na vida, acreditar na esperança, um ministério poderoso, um ministério frutífero, apesar de Paulo não ter, a partir de um tempo, ele não teve mais riqueza qualquer financeira, influência política no mundo era mínima, mas no contexto onde Deus o colocou, por onde ele passava, um instrumento de bênção, um instrumento
poderoso nas mãos do Senhor, ainda que frágil, ainda que fraco. Porque esse mistério, queridos, esse mistério indescritível de sermos instrumentos da graça, frágeis, onde o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa e transborda para a glória do próprio nome dele, e nos faz então pessoas que têm renovação de esperança, que têm renovação da fé e que têm renovação da capacidade de produzir, de frutificar para a glória de Deus. Essa é a minha oração nesse dia por sua vida, por minha vida, que o poder de Cristo que está aí, queridos, na vida de cada cristão, o poder de Cristo está aí, o mistério do poder de Cristo está aí se manifestando. E nós temos chamado a atenção para abraçarmos a graça, para abraçarmos esse poder, para deixarmos que esse poder se manifeste. Muitas vezes nós ficamos aí amargurados, brigando com a vida, nós ficamos fechados, nós ficamos amarrados no sofrimento, nós ficamos magoados com a vida e essa energia murcha. Não porque Deus e o poder dele se limite, mas porque nós nos fechamos em nós mesmos, nos fechamos nas tristezas, nos fechamos no medo, nos fechamos no pânico. O poder de Cristo se manifesta na fraqueza, porque é o poder de Cristo, poder de Deus que não tem limites, porque Ele nos ama, porque Ele se importa conosco, o poder se manifesta na fraqueza. Então, quais são as implicações dessa palavra para a nossa vida? Quais são os desafios do Senhor? Como é que você tem percebido a possibilidade de ser de fato uma influência maravilhosa, positiva, transformadora e viva na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, onde você está? Esse poder de influência não vem por seu dinheiro, por sua capacidade humana, por soberba ou por orgulho. Vem e acontecerá pela manifestação de Cristo na sua vida. Esse poder, essa energia que nos faz amar, perdoar e sermos pessoas agradecidas, essa energia da vida que vem do trono da graça, essa energia da vida que renova a nossa esperança, a nossa fé, a nossa capacidade de produzir e de frutificar. Abrace a graça, abrace o poder de Cristo, abrace as pessoas, ame, perdoe. O poder de Cristo faz isso na vida da gente, queridos. O poder nos faz amar, perdoar, abençoar pessoas, marcar a vida dos nossos filhos, da nossa família, com essa energia tremenda de Cristo na nossa vida. Que o Senhor abra os seus olhos para perceber que, a despeito da pandemia, das lutas da vida, das dificuldades, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, o poder de Cristo continua operando poderosamente, inclusive em meio às nossas fraquezas. Tome suas decisões, responda ao chamado de Cristo para viver esse poder de Cristo que se manifesta em meio às nossas fraquezas. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, manifesta mesmo teu poder na nossa vida, Senhor, essa energia da vida, graça, para sermos pessoas libertas, curadas, pessoas que amam, pessoas que perdoam, pessoas cheias de esperança, pessoas agradecidas, pessoas humildes, pessoas, ó Deus, frutíferas, produtivas, pessoas cheias, ó Deus, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, faz, ó Deus, que nós compreendamos que esse poder está vivo, está em nós e quer se manifestar por meio da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, sua família, hoje e para sempre. Amém.